Eu não vejo nenhuma dificuldade do ponto de vista da saúde para que o Lula dispute e vença as eleições de 2026. O Lula não é o Biden. O Lula tem plenas condições mentais, tem condição de saúde para disputar e vencer as eleições. O que causa incerteza é outra coisa. O que causa incerteza é se nós estaremos em condições econômicos, sociais e políticas em 2026 que tornem a candidatura do Lula uma candidatura com grandes chances de vitória. Porque se isso não acontecer, se nós chegarmos em 2026 com uma situação econômica, social e política muito ruim, portanto, um cenário onde o Lula, se for candidato, tem grandes chances de ser derrotado, é muito provável que ele não seja candidato nesse cenário. Não por razões de saúde, não por razões de idade, mas por uma escolha. Neste cenário, de a gente chegar em 2026 em condições econômicas, sociais e políticas ruins, é possível que o presidente Lula escolha outro caminho, dele não ser candidato e de apoiar uma outra candidatura mais ampla do ponto de vista do leque partidário, pelo menos para aqueles que acham que amplitude é isso, não é o meu caso, mas eu acho que ele pode escolher esse caminho. Por isso há incerteza. E essa incerteza deriva do fato que agora 2 anos já de governo comprovam de que o governo fez uma aposta errada no âmbito da política econômica. Essa aposta errada foi feita no primeiro semestre de 2023. Veja, quando terminou o governo cavernícola, a situação orçamentária do país era muito complicada e se conseguiu arrancar do Congresso Nacional recursos para o país iniciar a gestão do Lula com um orçamento reforçado. E se combinou também que haveria a substituição daquele maldito teto fiscal por um outro tipo de arranjo fiscal. E na discussão deste arranjo fiscal, o ministro Fernando Haddad convenceu o governo, inclusive convenceu o presidente Lula, de que a solução que ele formulou, o chamado novo marco fiscal, ou arcabouço fiscal, seria adequada, permitiria ao país manter a estabilidade e, ao mesmo tempo, permitiria ao país crescer, distribuindo renda. Pois bem, aconteceu estabilidade? Não, porque a instabilidade deriva da taxa de juros, não deriva da política fiscal do governo. Mas aconteceu uma crise? Também não. O país está seguindo em frente. A situação, houve crescimento? Houve crescimento. O Brasil, inclusive, surpreendeu aqueles mais pessimistas e conseguiu um crescimento. Mas houve um crescimento espetacular, aquele que nós necessitamos? Também não. O Brasil teve uma melhoria nas suas condições sociais? Teve. Tanto quanto a que seria necessária? Também não. Qual é a moral da história? A moral da história é que nós tivemos um desempenho nesses 2 anos muito melhor do que no passado, mas muito inferior ao necessário para cravar a consolidação do nosso projeto, para ter certeza de que a gente vai chegar em 2026 em condições de vitória. O governo fez uma aposta errada. E o erro, a síntese dessa aposta errada é o arcabouço fiscal. Por quê? Porque, ao invés de ser um fator de estímulo, no sentido de ter desenvolvimento rápido, muito crescimento, muita ampliação das políticas sociais, o que o arcabouço fiscal gera é um freio de mão puxado. Limita o crescimento, limita a expansão do bem-estar social e não resolve, nem pensa em resolver, o problema fundamental da chamada estabilidade fiscal do país, que é acabar com essa política de juros insana. O resultado é que hoje a gente está sendo obrigado, entre aspas, para poder cumprir as determinações do marco fiscal, a fazer cortes. E esses cortes, eles reforçam o caráter de freio de mão puxado. Ao invés de estimularem o crescimento, estimularem a ampliação do bem-estar, eles retêm, detêm, limitam
E com isso, a gente vai se aproximando de 2025 e chegando perto de 2026, numa situação que não é diferente daquela que a gente viveu em 2022. No final de 2022, nós ganhamos a eleição presidencial por muito pouco. E aquela proporção se mantém até agora. Você, ao falar, disse o Bolsonaro vai mal, o Caiado vai mal. E é verdade. As pesquisas mostram, por exemplo, que se o Lula fosse candidato agora, ele não teria um adversário capaz de ter a mesma votação que o seu adversário teve em 2022. Porém, a votação que o Lula receberia continua sendo mais ou menos a mesma que ele recebeu em 2022, o que quer dizer que existe um eleitorado imenso que não está satisfeito, que não foi ganho por nós e que pode ser ganho por outra candidatura, não por essas. E aí vem o risco. A gente fica focado nos candidatos da direita. Eu sugiro que a gente fique focado no movimento político social de direita que existe nesse país, que é imenso. E que, se não tiver o candidato X, pode optar pelo candidato Y e pode nos surpreender. E o único jeito de quebrar as pernas desse movimento é você ter uma política econômico-social que seja outra, que permita a gente crescer muito mais, se desenvolver muito mais, se industrializar muito mais e ampliar o bem-estar social muito mais.